A gente está perdendo a empatia involuntariamente ou talvez inconscientemente? Eu não sei. Estou pensando nisso esses dias por diversos motivos, mas eu fico pensando, nós como sociedade estamos perdendo a empatia? Não individualmente, eu digo como sociedade mesmo. Antes da internet, a gente tinha exemplos disso que eram retratados em filmes e séries de uma maneira bem egocêntrica e bem caricata. Foi difícil de falar a palavra, não sei porquê, mas acabou travando a minha língua aqui. Porque, na época, talvez não fosse algo tão comum. A internet talvez tenha inflamado isso. Por que eu penso isso? Porque aqui na internet a gente vê diversas vezes pessoas postando sobre tragédias que aconteceram na vida dessas pessoas. A gente vê pessoas relatando situações desagradáveis, situações horríveis, inimagináveis. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo um relato de um crime que aconteceu com ela, e nesse tipo de post a gente vê a maioria dos comentários são dois tipos de comentários. Fazem pouco caso, então a pessoa está lá compartilhando da dor dela, da dor pessoal dela, e as pessoas vão lá e falam que aquela dor que ela está sentindo está sendo chorada à toa, porque tem pessoas piores, tem pessoas em situação pior, tem problemas muito maiores, ou sei lá, mas sempre vão dar um exemplo sobre isso. Ou a pessoa vai, numa tentativa de simpatizar com a pessoa que postou, vai tentar simpatizar de uma maneira onde ela vai trazer o problema para ela. A gente vê isso numa situação muito traumatizante e, na minha visão, isso não ajuda em nada. Se uma pessoa vem e posta falando, olha, meu cachorro foi atropelado, a pessoa vai tentar fazer com que essa pessoa se sinta melhor, mas ela às vezes, na maioria, infelizmente, vai falar, o meu cachorro também foi atropelado. E eu fico pensando, cara, no caso, esse post não é sobre você. Eu sinto muitíssimo que nesse exemplo hipotético, o seu cachorro também foi atropelado. Mas não é sobre o seu cachorro atropelado esse post. É sobre a pessoa cujo cachorro foi atropelado. E você só precisa falar, sinto muito, acabou. Você pode fazer alguma outra coisa? Ah, vamos atrás da pessoa que atropelou. Você não sabe se no vídeo a pessoa deu esse tipo de informação, se é isso que ela procura. Às vezes o cachorro foi atropelado, a pessoa que atropelou infelizmente não tinha visto, o cachorro entrou no carro, na frente do carro, sem a pessoa saber, sem a pessoa ver na hora, sem dar tempo da pessoa brecar. Ela parou, prestou socorro, e você vai fazer o quê? Vai linchar a pessoa virtualmente ou até fisicamente, como já aconteceu por conta da internet? Eu sinto que isso não contribui em nada. Quando uma pessoa está ali se expondo nas redes sociais sobre um problema pessoal, se for uma notícia falando sobre uma pessoa que está sofrendo por alguma coisa, por que as pessoas decidem trazer o assunto para elas nesse caso? Elas poderiam simplesmente ficar quietas e falar só, se quiserem falar alguma coisa, sinto muito, meu Deus, que tristeza. Não sei, é coisa minha, é algo pessoal meu, porque para mim isso vai além da internet, como eu comentei mais cedo, e nesse caso eu vejo uma mudança no comportamento, porque antes a gente via pessoas assim e a gente tirava sarro dessas pessoas. Foi o exemplo que eu dei sobre retratarem esse tipo de pessoa em filmes e séries. Esses personagens eram geralmente tratados como personagens problemáticos. Se for num drama ou numa série policial, essa pessoa seria um criminoso, ou seja, já meio que sacava que essa pessoa tinha algo de errado, ou ela era uma pessoa esquisita e que ela era meio, parecia o culpado, justamente para fazer com que a gente não prestasse tanta atenção no verdadeiro culpado e aí tivesse aquele grande reveal, né, a grande revelação no final do filme ou da série, falando quem era quem era o verdadeiro culpado. Mas essa é uma característica que sempre foi retratada como algo de ruim, como algo meio perverso até.
A gente via numa série de comédia essa pessoa que só falava sobre ela, que ia lá e aí a pessoa falava assim, meu, fui demitida. Aí a outra pessoa vai lá e fala, ah, eu também fui demitida ontem, sabe? Tipo, e aí começa a falar do problema dela. E a gente vê aqui hoje na internet, felizmente, algumas pessoas que também se indignam com isso. Mas eu penso, no geral, se nós como sociedade estamos desaprendendo a ter empatia. Porque para mim isso é falta de empatia. E é narcisismo, né? Eu não sou um especialista no caso. Eu tô falando o que eu acho, assim como eu falo em todos os vídeos. Por sinal, por mais, sei lá, pesado que seja esse tema, eu sugiro que você assista meus outros vídeos, tem vários outros mais animados e não sei, fico pensando nisso. Eu fico quieto em situações como essa. Eu não sei às vezes o que dizer. E se eu não sei o que dizer, eu fico calado. Aqui não. Aqui é o meu canal onde eu falo coisas que eu penso, coisas que eu questiono, reflexões que eu tenho, falo de filmes, falo de séries e sei lá. Tô tentando justificar que neste caso eu não vou especificamente em vídeos e posts de pessoas que estão sofrendo por qualquer coisa que seja. Eu não vou num post de uma pessoa que fala que tá de luto porque o avô dele morreu, falar que o meu avô também morreu. Eu não falo isso. O cara tá lá sofrendo porque o avô dele morreu. É o sofrimento dele. É o momento de valorizar o sentimento que ele tá sentindo. Não é um sentimento bom. Ele tá sentindo tristeza. Não é bom sentir tristeza. Mas a gente viu isso até naquelas porra de filme da Disney. Do quanto é necessário a gente sentir. Seja as coisas boas quanto as coisas ruins. Eu sei o quanto eu melhorei, eu não digo nem valorizar, mas por reconhecer momentos em que eu estava mal, só que eu tinha o direito de estar mal. Uma coisa é você estar mal sem motivo, a outra coisa é, cara, seu cachorro foi atropelado, ele faleceu, você tem o direito de ficar mal. E ela tem o direito também de sair e contar. Quando é uma pessoa muito famosa, ela acaba tendo até a necessidade de falar sobre isso. A necessidade porque as pessoas, os fãs, ou sei lá, os seguidores somente, eles vão querer saber, pô, por que essa pessoa mudou o ânimo dela? Será que aconteceu alguma coisa? Por que ela sumiu? Por que ela simplesmente não tá mais postando mais nada? E aí, de repente, depois de 2 ou 3 dias, você descobre que faleceu um familiar, a pessoa estava lá. E aí, nesse caso, a pessoa precisa chegar e falar sobre o que aconteceu com ela. Eu acho isso uma situação triste, mas infelizmente isso também não é da internet. Pessoas famosas eram perseguidas antes pela mídia, né? Os paparazzi e tudo para saber o que estava rolando com ela. E aí não é porque a pessoa tem milhões de seguidores e ela precisa dar esse tipo de satisfação, infelizmente talvez ela precise dar esse tipo de satisfação, que uma pessoa que só tem 50 seguidores não possa fazer o mesmo na rede social dela. Eu venho falando isso em diversos vídeos meus aqui, que as redes sociais eu sempre encarei como uma maneira de você socializar. E na tristeza ela socializa também. Ela vai socializar, ela quer, às vezes, expor a tristeza que ela está sentindo. Porque isso talvez faça com que ela se sinta melhor. Se ela está num processo de luto, ela talvez precise disso para ela seguir em frente. Eu não sei, eu fico pensando muito nisso. Nesses dias especificamente, a gente viu diversos exemplos de pessoas que quiseram colocar a situação dela na frente da situação da outra. Enquanto a gente viu uma pessoa numa situação extremamente delicada, sofrendo, e várias pessoas, os familiares dessa pessoa sofrendo, a gente via outras pessoas questionando o motivo dela estar sofrendo. Ah, ela procurou por isso, por que ela fez isso? O negócio de por que ela fez isso me pega demais, porque parece muito uma reação automática e na internet esse tipo de coisa não existe. Porque quando você vê algo, é uma reação automática. Só que é uma escolha sua, você digitar e postar. Se você na hora falar por que ela fez isso, aí depois você para e pensa, opa, peraí, vamos supor, o seu carro foi roubado, aí você não tem seguro, seu carro foi roubado, você não tem seguro. No meu caso, meu carro foi roubado e ele não tinha seguro quando ele foi roubado há uns anos atrás.
E muitas das pessoas perguntaram, por que não tinha seguro? Aí, nesse caso, você está meio que colocando a culpa na vítima. Eu fui vítima de um roubo de carro. Eu não preciso justificar por que eu tinha ou não seguro. Eu deveria ter seguro? Deveria. Mas também deveria ter a segurança de deixar o meu carro na rua e não ter o carro roubado, como já me aconteceu diversas vezes. Aquele carro tinha 8 anos e durante 8 anos eu parei ele na rua diversas vezes. E aí uma vez aconteceu dele ser roubado. E aconteceu. Não é culpa minha. A minha culpa de não ter seguro, agora precisa colocar seguro em tudo. O ideal seria não ter seguro. O seguro não deveria existir. Aí você vai falar isso para alguém que não tem seguro de saúde? Se a pessoa ficou doente, vai precisar fazer uma cirurgia caríssima. Aqui, felizmente, nós temos o SUS. Mas se você não tivesse, e aí algumas coisas que o SUS mesmo não cobre, aí você chega e fala, porra, eu vou precisar fazer esse procedimento. Aí a pessoa vai falar, mas você não tem seguro de saúde? No que isso contribui? Recentemente é isso que a gente viu bastante, numa situação onde a gente não tem nem o que fazer. A gente aqui, a situação acontecendo do outro lado do planeta, e aí o que a gente pode fazer? Além de simplesmente ficar calado, talvez, ou só falar, poxa, meu Deus do céu, meu Deus do céu se você acreditar em Deus, mas enfim, eu fico pensando constantemente sobre a situação dessa outra pessoa, porque é uma situação desesperadora para todo mundo envolvido, é uma situação extremamente triste, mas tem gente que escolhe ou fazer pouco caso, ou questionar por que a pessoa está naquela situação que não é culpa dela, ou ela vai chegar e ela vai comparar tanto com casos genéricos quanto com uma situação pessoal dela, o que para mim é egocentricamente pior. Não sei nem se a palavra existe, mas egocentricamente pior. Recentemente o que eu vi foi isso, as pessoas comentando uma situação de terror que ela passou, pode ter sido de terror mesmo, não precisa ser entre aspas como eu coloquei aqui, mas uma situação de terror que ela passou e que agora ela tá bem, ela tá lá comentando na internet. Então não precisa ser sobre ela, não é sobre ela, para começar, não é sobre ela. É sobre a pessoa que tá lá sofrendo. E aí, quando comparam com casos genéricos, eu acho que essa generalização acaba diluindo a nossa empatia como um todo, não contribui em nada. A gente acaba enfraquecendo o agora, porque a gente acaba pensando no geral. A gente tem que pensar no geral. Lógico que a gente precisa, principalmente, talvez, pensar no geral, mas naquele momento não. Porque naquele momento pensar no geral não vai ajudar em nada. A gente pensa no geral na hora de votar, na hora de cobrar dos nossos políticos, na hora de reforçar as leis, e a gente faz isso no dia a dia para que a situação melhore. Isso tudo na minha visão, mas a gente faz isso, deveria fazer no dia a dia. Mas naquele momento onde você vê uma pessoa sozinha, eu não sei. Eu acho, sinceramente, que nós como sociedade já estamos fadados ao fracasso já faz muito tempo. Nós estamos A gente, como seres humanos, eu não acredito que temos tanto tempo assim de vida quanto estimam. Eu sou bem pessimista em relação a isso. E talvez um dos agravantes para isso seja essa falta de empatia que inconscientemente vem acontecendo. Porque eu percebo que desses exemplos que eu dei, quando a pessoa está compartilhando do exemplo dela, ela não percebe que ela tá tentando fazer com que a atenção do problema seja ela, ao invés de ajudar a pessoa na situação problemática. Eu acho que eu consegui expressar esse meu questionamento, essa minha reflexão da forma que eu gostaria. E eu vou acabar o vídeo por aqui. Então, muito obrigado para quem assistiu até agora. Espero que vocês confiram vídeos um pouco menos pesados nesse meu canal, o Tom Fala das Coisas. Comecei faz pouquíssimo tempo.
Se inscreva, ativa seu sininho, comente aqui o que você acha, tudo isso me ajuda demais. E eu te vejo na próxima sexta-feira, às 2 horas da tarde. Também fica a sugestão para quem quiser ver minhas outras redes sociais, onde o conteúdo é completamente diferente, mas o arroba tá aqui. Tchau, tchau, gente.